Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Este é o primeiro episódio de uma série que faremos sobre desenvolvimento web. Então vamos lá com desenvolvimento web, parte 1. Meu nome é Fernando Risato, eu sou consultor de embarcadero para a América Latina. Então, esta é a nossa agenda de hoje. Nós vamos começar por compreender um pouco melhor os conceitos por trás do desenvolvimento web. Eu acho que isso é importante para que possamos distinguir, né, as opções que nós temos em termos de desenvolvimento web disponíveis e como é que nós devemos compreender, né, as diversas soluções que estão aí disponíveis no mercado. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é efetivamente o HTTP, uma comparação de aplicações desktop e web, né? Tecnologias do mundo web, browser, né? Digamos mais especificamente browser, né? HTML, CSS, JavaScript, arquiteturas possíveis, né? Dentro desse conceito de aplicações web e obviamente demos. Então no episódio de hoje nós vamos falar sobre web broker, né? Depois nos episódios seguintes teremos intraweb com Bootstrap, teremos RAD server com o XTJS, que é da Sencha, que foi recentemente adquirido pela Embarcadero. Então vamos lá. Então, iniciando pelo protocolo HTTP. Né? O HTTP é a fundação, né? É a base da comunicação de dados na internet. Né? Então, tudo, ou digamos que quase tudo na internet ocorre via HTTP. Não importa, né, que tipo de dado, o que é que no fim das contas você está transmitindo, lá na base disso existe um cara chamado HTTP, que nada mais é do que um protocolo, né, de transferência de dados, né? Basicamente dados em formato texto, e aí com toda a adição de tags e possibilidades para que você possa transmitir todo tipo de informação, mas estamos falando lá na base de um protocolo de transferência de texto, né? Com seus, digamos, atributos que podem ser adicionados. Então, quando nós falamos de comunicação HTTP, basicamente o que você tem é uma chamada ou um GET, né? Então um request, né? Isso vai ser processado de alguma forma, não importa agora digamos esse detalhe, mas de alguma forma isso vai gerar um resultado, ou deve gerar um resultado, senão você tem um erro. Né? Então, quando você gera um resultado, então você tem um response, né? E aí existem lá os códigos, os IDs, né? Que são os identificadores de retorno. Então, quando você tem um 200 é porque ocorreu um retorno ok, porque o server conseguiu processar uma resposta, né? E você recebe isso na aplicação que fez então a chamada. Né? Esse é o princípio básico da comunicação de dados no mundo web. Né? Por que nós estamos falando disso? Bom, porque esse cara, quando nós falamos em aplicações web, né, sempre vem à mente uma aplicação rodando no browser. Então, será que a aplicação web e a aplicação rodando no browser são a mesma coisa? Isso normalmente é uma confusão, né, que se faz. Né? Então, quando se fala em aplicação web, né, o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer uma aplicação que roda no browser ou uma aplicação que se comunica utilizando um protocolo web? Né? Então são coisas distintas, mas é uma diferença muito sutil. Né? Então, trazendo para o nosso mundo, né, trazendo para o desenvolvimento na nossa plataforma, no RAD, no Delphi, no CBuilder, eu consigo fazer, por exemplo, uma aplicação web, né, utilizando um cliente desktop. Né? No final das contas, o que está acontecendo, né, por trás dos panos? Quando você tem uma aplicação browser rodando num browser, né, quando você tem um browser renderizando uma página e se comunicando com um servidor, ele está fazendo ali chamadas HTTP a esse servidor, ou HTTPS se estiver utilizando aí um certificado, um SSL. Né? Uma aplicação desktop, por exemplo, utilizando uma tecnologia como o DataSnap, utilizando um serviço REST no DataSnap ou um REST no RAD Server, ela também está falando com esse servidor via HTTP. Então, nós podemos dizer que o browser é como um cliente genérico, no qual eu renderizo qualquer HTML, então ele vai, o cliente será renderizado em tempo de execução, digamos assim, porque você tem um container ali genérico, o qual suporta instruções texto, que é HTML, e ele vai renderizar ali uma informação, ou uma entrada de dados, ou que seja, uma consulta, dentro daquele container genérico, ou eu tenho
a minha aplicação específica, ou seja, uma aplicação desktop, né, onde o que vai ser exibido dentro dessa aplicação desktop já está previamente determinado, então é uma aplicação desktop compilada, mas que vai também falar HTTP com o servidor. Então, eu poderia dizer que a aplicação desktop falando HTTP é uma aplicação web com um cliente específico e a aplicação browser é uma aplicação web com um cliente, digamos, genérico, né? Então, muitas vezes, quando o cliente pede uma aplicação web, muitas vezes ele está querendo dizer que ele precisa que uma aplicação que funcione em qualquer lugar, uma aplicação desktop, por exemplo, que ele possa acessar lá o servidor de qualquer lugar que ele esteja. Então, se você tem isso num serviço, né, na nuvem, o seu DataSnap, o seu RAD server devidamente configurado, disponível, acessível remotamente, tudo que ele precisa é uma cópia da sua aplicação client, que normalmente vai ser somente um executável sem dependência externa alguma. É como se eu baixasse um browser naquele momento para utilizar. Então você teria em algum lugar a sua aplicação cliente para download, o cara faz o download da aplicação e sai utilizando. Vai colocar o IP e a porta, usuário e senha e começar a utilizar a aplicação, né? A mesma coisa ocorreria num browser, mas o browser eventualmente já vai estar instalado, você acessa o browser, entra lá com o endereço do seu servidor, né, usuário e senha, e sairia utilizando. Então, essa diferença, né, isso para deixar claro que essa diferença do que é web e não é web, é muito mais uma questão de conceito do que efetivamente o fato da aplicação estar num browser ou não, né? Então, o browser acaba sendo como um cliente genérico, né, para uma aplicação, onde ele renderiza aquilo em tempo de execução. E a sua aplicação desktop, se ela está falando HTTP, ela é como um cliente específico, né? Mas com as vantagens, por exemplo, que você pode ter na aplicação desktop, que muitas vezes é difícil obter numa aplicação browser. Tá, ok? Então, só para diferenciar essas duas coisas, mas aí voltando para o browser, que é o nosso foco, né? Então, algumas tecnologias aí que são parte do mundo, né, de desenvolvimento web, né, e são essenciais. Na verdade, HTML, CSS e JavaScript são a base de todo o desenvolvimento web existente, né? Então, o HTML é o cara responsável pela estrutura da página, onde estão os marcadores, onde você diz que a página começa, a página termina, né? Então, aqui só para exemplificar uma estruturinha de um HTML, né? É onde as coisas iniciam, onde as coisas acabam, tudo está dentro de uma página HTML, não tem outra alternativa. Então, você pode usar qualquer tecnologia, qualquer front-end para desenvolvimento, ao final das contas, o resultado é uma página HTML, normalmente com JavaScript, CSS ali embutido nela, né? Então nós temos o HTML, nós temos o segundo elemento mais importante em termos de desenvolvimento web, o CSS. O CSS é o que permite que você defina como aquele HTML vai ser exibido, ou seja, de uma forma mais produtiva, com um estilo, um layout que eu vou aplicar à minha página, né? E finalmente, você tem o cara que dá digamos, a animação a toda essa brincadeira, né? Que é o JavaScript. Né? Hoje representado aí por inúmeros frameworks JavaScript, entre ele o XTJS, que é o produto que foi comprado pela Embarcadero aí recentemente, né? Pela ideia. Mas o JavaScript é o que faz a coisa funcionar, né? Qualquer aplicação web, não importa, novamente, a tecnologia utilizada, no final das contas, lá no final do dia, o que você tem? Você tem uma página HTML com JavaScript dentro, para que as coisas possam funcionar, né? Então o JavaScript ele permite uma programação do lado browser, né? Outra coisa importante é não confundir JavaScript com Java, eles não têm nenhuma relação, exceto alguns elementos de sintaxe que eventualmente são similares, né? Mas o JavaScript ele é uma linguagem de script, como o nome diz, a qual é interpretada pelos browsers. Okay? Então isso permite que eu adicione funcionalidades no browser, que permite que eu torne o conteúdo do browser dinâmico, né? E é ele que deixa a brincadeira interessante, tá? Então, esses três caras são a fundação de qualquer aplicação, né? Então aqui um exemplozinho bastante banal de JavaScript, mas o que ele está fazendo aqui? Ó? Num botão, né, que foi aqui desenhado, ele executa essa funçãozinha aqui, o myFunction, né? E aí ele substitui o valor aqui do elemento demo, né, que é esse cara aqui, ó, pelo o valor do HTML aqui, por esse
esse texto aqui, que foi alterado o parágrafo, só para dar como exemplo. Então ele permite programação, o que seria um HTML estático, eu posso efetuar alterações no HTML. Então esses três caras juntos são o que, no final das contas, representam uma aplicação web para você, qualquer que seja a tecnologia utilizada, o final está aqui, tá certo? Outro conceito importante quando falamos em desenvolver uma aplicação web, o stateful e o stateless. Né? Isso também se aplica a aplicações da Snap. Né? Então, uma aplicação que mantém o estado, ou stateful, né? Obviamente, ela te traz um conforto maior no desenvolvimento, porque é como se você tivesse uma cópia do client no servidor para cada usuário que está ali interagindo com a aplicação. Então ele mantém todo o estado, todo o controle, as variáveis de memória, tudo que você está utilizando. Então, digamos que fazer uma aplicação stateful é muito parecido com desenvolver uma aplicação desktop. Aí nós voltamos àquele conceito lá do desktop. Né? Da aplicação desktop via HTTP e uma aplicação stateful, por exemplo, mesmo num browser, a forma de programação é muito parecida. Né? Depois nós vamos falar dos vários frameworks disponíveis, mas você pode encaixar aqui, por exemplo, o IntraWeb, você pode encaixar aqui o UniGui. Né? Da forma que eles são concebidos, eles são stateful. Né? Ambos oferecem possibilidades de serem utilizados sem estado. Né? Mas por padrão, e o grande diferencial deles, o facilitador, é ser stateful. Né? E o stateless quando não há registro qualquer, quer dizer, cada interação no seu servidor é uma interação nova, exceto se você fizer os devidos tratamentos. Né? Então aí cabe ao desenvolvedor ter lá um token para identificar que aquele usuário já está autenticado, expirar esse token depois de um tempo, ou qualquer outro mecanismo que seja de controle de sessão que você possa utilizar. Tá certo? Então, essa diferença em stateful e stateless. Obviamente, no stateless, você tem menos conforto no desenvolvimento. Tá? Por outro lado, você tem uma escalabilidade maior. Tá certo? Muito bem. Outro conceito importante é com relação a Web Server e Application Server. Então, por que é importante entender isso? Né? E normalmente eles vão trabalhar juntos. Né? Um Web Server ele é simplesmente um provedor de páginas estáticas. Então, quando eu falo no Web Server, e aí você pode... normalmente você vai encontrar os dois juntos, né? Hoje, especialmente nas aplicações de hoje. Mas um web server, você pode dizer, por exemplo, listar aí um Apache, um IIS e outros caras que simplesmente eles são provedores de conteúdo. Então ele renderiza aquela informação e despacha para o browser. Né? Já um application server, ele também pode conter um web server incorporado, tá? Então ele pode servir conteúdo HTTP, mas ele não está limitado a isso. Ou seja, além de suportar outros protocolos, ele também oferece processamento. Então, um exemplo disso é um Apache, por exemplo, simplesmente com arquivos HTML ali estáticos, né, ele vai funcionar como um web server, perdão. Mas quando você adiciona ali um módulo no Apache, ou seja, um cara programado, então ele passa a executar aquele seu código, então aí você tem o conceito do app server. Então normalmente você pode ter isso integrado em uma única solução ou isso separado em duas soluções. Né? Então exemplos onde isso se concretiza, né? Exemplos onde isso pode acontecer. Tá? Aqui eu tentei listar não todas, mas uma parte das possibilidades que nós temos no desenvolvimento de aplicações browser, né? Vamos caracterizar como browser, não somente web, utilizando aí Delphi ou C++. Né? Então, por exemplo, eu posso utilizar o WebBroker, que é dos primeiros frameworks existentes aí no Delphi, né? Já desde a origem do produto para desenvolvimento web, né? Sozinho, né? Ou integrado com algum framework visual de renderização, como Bootstrap, ou Bootstrap mais um framework JavaScript, ou somente Bootstrap, ou somente algum framework JavaScript, como um jQuery, por exemplo. Né? Então ele pode funcionar somente o WebBroker, e esse WebBroker você pode fazer deploy tanto como serviço Windows, IIS ou Apache, tanto Windows quanto Linux, né? Ou ainda eu posso adicionar uma camada aqui, um DataSnap. Então,
numa situação onde você teria aqui um DataSnap para fazer o processamento de dados e deixaria aqui no WebBroker somente a renderização das páginas, né, é a situação onde essa arquitetura aqui está separada. Eu tenho o Web Service, então o WebBroker vai funcionar somente com o Web Server e o App Server vai ser aqui o DataSnap. Né? O mesmo se aplica ao intraweb. Eu posso ter o intraweb fazendo todo o serviço, desde da manipulação de dados até a renderização, com o uso, né, ou não de tecnologias aí, de front-end, como Bootstrap ou qualquer um dos frameworks JavaScript, né, a gente está listando aqui, existem outros, eu sei que existem outros, com o DataSnap ou não, né, então você pode separar essas camadas ou não. Tá? O Unigui também, né, ele pode, porém o Unigui necessariamente ele renderiza com XTJS, então isso é parte da solução do Unigui. O XTJS é a fundação do Unigui, né? Ele pode fazer tudo sozinho, eventualmente você pode utilizá-lo com uma terceira camada, mas a concepção dele é mais voltada para que você faça tudo aqui no próprio Unigui. Né? E depois você vem com as arquiteturas mais desacopladas, como por exemplo, usar um cliente completamente JavaScript, seja um jQuery, um Angular, um XTJS, com um server-side DataSnap. Então aqui nós estamos, obviamente que esse cara vai estar num servidor web, né? Então novamente aqui é a separação, né, total aqui desses caras. Né? Então você tem um servidor de aplicação que serve métodos REST. Então isso é um pouco mais abrangente do que essas opções aqui acima. Né? Um cara que serve métodos REST, esses métodos autenticação, consultas, processamento, todas as regras de negócio. Esse cara pode ser reutilizado por inúmeros clientes. Então eu posso ter um cliente mobile consumindo esse REST, um cliente desktop e um cliente web para, por exemplo, fazer algumas coisas mais gerenciais, etc. E aí você, para porção web, eu tenho puro JavaScript. Né, usando um desses frameworks, ou mais de um integrados, enfim, isso é um universo extremamente vasto, não dá para você cravar que você deve usar somente isso ou aquilo, é um universo muito vasto de possibilidades, mas usando alguns frameworks aí JavaScript, né, para fazer o client, com um serviço totalmente aqui independente, como um DataSnap, né, onde não há acoplamento, ou o RAD Server, né, onde você vai ganhar aí uma escalabilidade muito interessante, né? Ou, por exemplo, um Delphi MVC Framework do Daniel Tetti, né? Um dos exemplos que eu vou mostrar, não está usando o MVC Framework, mas é um exemplo disponibilizado por ele, utilizando um JavaScript mais um Web Broker. Né? Então, essas são, digamos, um resumo, né, do que se pode fazer, sendo que nós vamos hoje ver o WebBroker, né, mas nós vamos passar por RAD Server e DataSnap também, com JavaScript, né, intraweb com Bootstrap também, para exemplificar, mas de uma maneira mais, digamos, falando corporativamente, de uma aplicação mais, digamos, completa, ou uma aplicação que vai ter muitos recursos e que pode atender vários segmentos, vários clientes, esse tipo de arquitetura eu acho bastante interessante. Tá? Porque você tem aí um reaproveitamento de tudo aqui, né? Das regras de negócio, etc. Você não está desenvolvendo somente para a web, mas também para a web. Então, enquanto quando você utiliza algo assim, você necessariamente está desenvolvendo para a web somente. Né? Então, enfim, são opções, né? Mas isso eu acho importante deixar claro a quantidade de opções que você tem. Tá certo? Então, eu vou passar aqui para o RAD, né? Mostrar um pouquinho do que é possível fazer. Né? Então, isso agora focando um pouco mais no WebBroker, que é o primeiro framework que nós tivemos aí no produto. Né? Então, eu vou criar aqui um novo projeto, ó, WebBroker, Web Server Application. Tá? Vamos dizer que esse projeto eu vou executar também em Linux, então tudo que você cria em WebBroker vai também para Linux, então aí você pode usar aqui Apache, né, para fazer a distribuição. Vamos lá. Uma vez que você cria o projeto, você tem uma estruturinha aqui básica, né? Mas o que importa está aqui. Ó, né? Nesse Web Module, você tem actions. Essas actions executam alguma ação. Né? Então, essa action aqui, que ele cria por padrão, está marcado como default. Tá? E estando como default, ela será executada sempre que esse projeto for chamado. Né? E aí você vai devolver como resultado, ó, nesse response.content, algum conteúdo HTML.
Tá? Isso é a arquitetura do Webroker. Basicamente, você tem chamadas e você devolve o conteúdo HTML. Né? Então, aqui você pode implementar controle de sessão, usando ou cookies, usando ou campos escondidos, né, os hiding fields do HTML. Tudo é possível se implementar, porém, aqui você vai criar actions e implementar as actions. Né? Se você olhar um pouquinho e fazer um paralelo, parece muito com um desenvolvimento se você criar, por exemplo, métodos lá no Datsnap REST e depois renderizar isso lá no browser. Né? Porque, basicamente, o que você está criando aqui são actions que retornam alguma informação, nesse caso, informação renderizando HTML. Tá certo? Então, se nós executamos esse cara aqui, ó, só salvar aqui. Ele vai ouvir na porta 8080, então vamos dar um start aqui no nosso Webroker, ele poderia rodar isso aqui no Linux, tá? Duas curiosidades. Esse browser, né, esse browser que eu estou utilizando aqui, ó, que tem esse nome complexo, Briskbird, né, ou algo assim, ele é feito em Delphi. Tá? Então, se você localizar lá no site desses caras aqui, ele tem atualização bastante frequente. E é, na verdade, meio que um canivete suíço. Ele tem um monte de ferramenta aqui embutido, desde cliente para e-mail, FTP, etc. Está tudo aqui integrado numa aplicação só. É uma implementaçãozinha interessante. Renderiza bonitinho as páginas. É um browser feito em Delphi. Já que nós estamos falando no assunto de browser, né? Eu acho que valia a pena mencionar, né, esse cara aqui. Outro aqui não é HTTPS, é HTTP. Outro cara interessante, já que estamos falando de desenvolvimento web, feito em Delphi, esse cara aqui, ó. Se você buscar lá na lista de aplicações famosas feitas em Delphi, né, tem alguns caras aqui mantêm algumas listas. Esse Coffee Cup é um editor HTML bastante interessante. Ele é também feito em Delphi. Tá? O Home Site, para quem lembra, também depois foi incorporado pela Micromedia, né, e Dreamweaver, mas também feito em Delphi. Né? Depois acabou sendo em parte do Dreamweaver, não sei hoje como está. Mas esse cara aqui é bem interessante para editar HTML. Ele tem uma versão free, que é essa que eu estou usando aqui, tem uma versão paga, que é bastante baratinho, mas é muito interessante e faz bastante coisa automática aqui. Tá? Tem preview, etc. Então, para que você brinque aí com edição de HTML. Tá? Então, aqui, ó, o servidor respondeu aquilo que nós efetivamente fizemos aqui. Ó. Ele está só devolvendo aqui um body, né, essa mensagenzinha aqui. Tá certo? Então, você pode, por exemplo, adicionar aqui um H1, por exemplo, para ter uma letra maior. Né? Fechar esse cara aqui e rodar de novo. Start. E aí a gente tem a renderização. Então, basicamente, retorno de HTML. Tá certo? Muito bem. Deixa eu mostrar outros dois exemplos aqui para vocês. Então, vou fechar esse cara aqui. Vamos lá, vou abrir esse grupo de projeto aqui. O primeiro exemplo é esse que nós fizemos, é simplesmente esse Hello World aí para entender como funciona. Tá? O segundo exemplo, ele já tem uma manipulação aqui de dados. Então, continua sendo uma aplicação WebBroker, foi criado da mesma maneira, mas adicionamos aqui alguns elementos que o broker oferece. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma conexão Faridac, tá? E um Employee Table. Okay? E aí nós vamos renderizar isso aqui em duas formas, uma lista e depois uma consulta de dados, né, de um registro por vez. Então, eu tenho aqui dois Page Producers, tá, fazendo o head e o footer. Tá? Eu tenho aqui um Page Producer e um Table Producer. Então, esses caras te ajudam a renderizar HTML, para que você não precise escrever tudo na mão. Então, basicamente, nós temos aqui algumas actions definidas, tá? Entre elas, por exemplo, o Table Action. Tá? Se eu vier aqui para a implementação do Table Action, ele simplesmente está chamando o producer. Tá? Então, o que é que esse producer faz? Esse Table Producer, ó, ele vai gerar para você uma tabelinha HTML. Eu sei, ela não é
maravilhosa. Mas aí vem o trabalho de você criar um template, por exemplo, e adicionar um desses frameworks para torná-la visualmente interessante. Mas basicamente, no estilo Delphi de ser, ó, você adicionou aqui os fields, né, e ele vai renderizar esse cara para você, seguindo aqui uma formatação de tabela. Tá? Esse outro cara aqui, ele vai renderizar um registro por vez. Então aqui eu tenho um código HTML, ó, adicionado nele com os fields. Ele faz a mesclagem dos fields automático para você, né? Que estão sendo ali, que estão aqui no Employee Table. Então aqui, ó, ele está listando, simplesmente uma tabelinha listando, né, esse registro, tá certo? Então, se nós executarmos esse cara aqui, né, tem alguns outros métodos, esse aqui só para mostrar a hora, a data, aqui todas as variáveis que estão disponíveis, né, esse status action, todas as variáveis disponíveis em uma chamada, todas as variáveis estão disponíveis num container do WebBroker, né. Aqui a montagem do menuzinho, um menu dinâmico que ele está montando com todas as ações disponíveis, né. Então, quando nós renderizamos o grid, tá, eu estou aqui substituindo a primeira coluna, né, por um link. Né? Esse link vai nos levar àquele action record que mostra o recorde como um todo, tá? Passando como parâmetro o nome do employee aqui. Então, se nós executarmos esse cara, dá aqui um start, vamos dar um refresh aqui, ó. Ele montou lá o menuzinho, que são basicamente as actions que nós temos, né? Então aqui nada demais, só mostrando a hora, etc, a data, só para mostrar como é que ele renderiza, né? Mas se eu vier aqui, ó, table, ó, ele renderizou aquela tabelinha, né, que nós temos ali. Aqui eu tenho um link, então aqui eu vou para aquele registro e vejo os detalhes daquele cara, daquele employee, tá certo? Então isso só para mostrar como é possível, né, a montagem da navegação e a renderização de dados com pouco código, né? Como você viu aqui, basicamente esses producers fazem as coisas para você. É claro que para deixar isso visualmente interessante, aí você pode utilizar um template externo e fazer todas as formatações possíveis, utilizar um framework como um Bootstrap, etc. Né? Totalmente possível. Tá? Um exemplo a mais aqui, esse cara aqui foi criado pelo Daniel Tetti, que tem lá o Delphi MVC Framework, que é parte dos exemplos, inclusive, do framework. Mas aqui ele está utilizando para renderizar a aplicação client, né, esse JTable. Então, esse cara é um grid criado sobre o jQuery. Tá? É open source e você consegue criar grids como esse que você está vendo aqui, ó. Inclusive com um monte de recursos, como exportação para Excel, edição de dados embutida. Né? Se você vem aqui, ó, você já entra na edição, ele monta isso aqui para você automático, basta você dizer os tipos de dados que você tem, como você quer que eles sejam exibidos. Então é uma questão só de você montar ali o template utilizando o JTable e entregar para ele dados em formato JSON. E ele renderiza esse grid para você. Esse cara é open source, é bastante interessante. Tem paginação, tem ordenação, tá? Então, esse exemplo aqui, esse terceiro exemplo, está utilizando esse cara. Tá? Então, nós temos o mesmo web module, tá? Porém, aqui nós temos algumas actions. Então, essas actions estão aqui um get, um save e um delete. Tá? Cada uma delas executa aqui seu código, por exemplo, aqui, ó. Se nós vamos lá para o get, né, ele vai fazer um select na tabela ali de exemplo, né, de dados, vai formatar isso com esse prepare response, simplesmente adiciona uma tag que um formato de tags ali que o grid espera, tá certo? E vai entregar isso para o grid ser renderizado. Né? Então, o response desse cara aqui vai ser o JSON, né? Aqui nós estamos salvando o dataset como um JSON array, vai ser o JSON sendo entregue para o grid, tá certo? O mesmo aqui, para salvar, para adicionar um novo registro, né? Ele vai receber no response ali, vai receber como parâmetro no request todos os fields e aí vai fazer a atribuição de parâmetros para gravar um novo cara. Né? O mesmo vai acontecer no delete, onde ele recebe o ID, né? E faz o delete daquele registro, tá certo? Quando eu carrego o projeto, ele vai direto carregar esse index HTML. Então, quem é o index HTML? É esse cara que está aqui, ó, tá? É no index HTML que você tem a renderização do grid. Ó. Então aqui é JavaScript,
né? Foi adicionado aqui, lá na documentação do grid você tem como é que eu monto o grid, né? Como é que eu passo os parâmetros. Então aqui eu estou basicamente renderizando o grid, dizendo quais são os campos que eu vou receber, etc. O tamanho, o formato, como é que eu quero que eles sejam exibidos, né? Aqui você está referenciando esses frameworks, eles estão, no caso do JTable, está baixado aqui localmente, e o resto, né, o jQuery está online, né? Mas basicamente isso daqui é como é que o grid vai ser renderizado. Então é o JavaScript para a renderização do grid, tá certo? Vamos lá. Se nós executarmos esse cara, então você vai ver que você tem um resultado já bastante interessante. Ó. Ele está conectando ali essa base de dados que está aqui, ó, tá? Esse sample IB. Está aqui iniciado já já está aqui iniciado o servidor, né? Então vou colocar aqui localhost porta 8080. Óbvio que você pode usar porta 80 normal, mas veja a diferença. Esse é uma aplicação WebBroker, mas o front-end sendo renderizado com jQuery e com esse grid, o JTable, né? Então você tem ordenação, né? Você tem edição de dados, né? Eu posso criar um registro, tudo isso ele monta para você, tá? De uma maneira bastante simples. É basicamente aquilo que vocês viram ali no template. Opa, cadê o meu... Cliquei sem querer aqui. Né? E vou salvar. Adicionou o cara aqui. Posso editar, né? E posso apagar. Ok? Então, para mostrar que no final das contas, né, o que vale é a renderização do lado cliente, né? É o que vai no lado cliente. Então você vê que nós estamos usando um WebBroker lá no back-end, gerando uma aplicação com um grid extremamente funcional, bastante agradável, né? E o back-end é um WebBroker. Então, a chave da coisa, né, para o desenvolvimento web está nessas tecnologias aqui, HTML, CSS e JavaScript. Não há remédio, né? O final do produto é esse. Tá? Então, aqui um pouco de documentação sobre o WebBroker especificamente. Nas próximas semanas nós falamos dos outros frameworks. Tá? E aqui alguns blogs, então, que vale a pena aí uma investigação, porque esse é um assunto bastante vasto e aí tem muita coisa para se estudar. Mas isso que nós vimos hoje é a base para que você consiga entender aí como funciona efetivamente o desenvolvimento web e aí quais são as possibilidades que nós temos para isso. Tá ok? Então vamos lá. Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Né? Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Por favor, siga-nos aqui em Delphi Brasil Embarcadero BR e aqui estão meus dados para contato. Muito obrigado e vamos agora ao vivo.